Má notícia para o torcedor do São Paulo, lateral esquerdo titular do Tricolor, tá mais para deixar o São Paulo do que para renovar seu contrato. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes desse tema. O vídeo para falar sobre o São Paulo, notícia ruim, a chance do lateral esquerdo Wellington renovar seu contrato com o Tricolor parece cada vez menor. Há um pessimismo dentro do São Paulo, depois de tratativas extremamente complicadas com o representante do atleta, Robson Ferreira. São Paulo já fez duas ofertas, as duas foram recusadas. O Wellington tem batido na tecla de que quer um salário de R$600 mil por mês, o mesmo que ele ganharia se tivesse se mudado para o futebol russo no fim do ano passado. São Paulo alega que o desfecho negativo da transferência para o futebol europeu nada teve a ver com o Tricolor. Até hoje ninguém sabe se teve algum problema com exames médicos ou se o time russo acabou desistindo do acordo na última hora. De qualquer forma, o São Paulo se entende como uma vítima diante desse cenário do Wellington pedindo R$600 mil, jogador que hoje não ganha nem 150 mil mensais. A alegação é de que ele é muito jovem, veio das categorias de base e furaria várias filas. Hoje, por exemplo, nem o Nestor nem o Pablo Maia ganham esses 600 mil a que pede o Wellington. Diante desse cenário, o natural é que o atleta deixe o São Paulo de graça no fim dessa temporada, quando se encerra o contrato a partir de julho. O Wellington já pode assinar um pré-contrato para sair do Tricolor em janeiro de 2025 sem render qualquer centavo. No sul do país, vários setoristas do Inter asseguram que existe uma conversa avançada entre o Wellington e os representantes do atleta com a diretoria colorada para assinatura desse pré-contrato a partir de julho. Ninguém vai confirmar, até porque o São Paulo poderia levar o caso à FIFA, alegando que o Internacional está seduzindo o atleta fora da janela. A janela de permissão permitida começa nos últimos 6 meses do vínculo. De qualquer forma, sem o Wellington ou com o Wellington, São Paulo sabe que vai precisar trazer um lateral esquerdo de primeiro nível na metade do ano. Alexandre, Smiley são só alguns dos nomes especulados. E uma possibilidade de improvisação ao longo da temporada seria do Moreira, lateral direito, atuar de forma improvisada pelo lado esquerdo. E você, hora de falar sobre o São Paulo e as obras no entorno do Morumbi. Aquela canalização do córrego do Antonico já começou. E é legal contar que essa canalização traz uma série de benefícios ao São Paulo. O primeiro deles, o fim das enchentes na região. Certamente você vai se lembrar de várias imagens e vídeos da área social do São Paulo completamente alagada e destruída por chuvas fortes. A ideia é que com a canalização do córrego do Antonico isso deixe de existir, serão criados pela prefeitura e pelo governo bolsões e essa canalização também vai ajudar. Outro ponto importante, o córrego passa por debaixo do estádio do São Paulo. Dessa maneira o tricolor fica impedido de rebaixar seu gramado e construir mais um anel inferior de arquibancada. Esse projeto é super antigo e o Júlio Casares adoraria colocá-lo em prática. Com o desvio desse córrego, o São Paulo vai ter a possibilidade de rebaixar seu gramado para criar esse anel, transformando o estádio tricolor num caldeirão. Importante contar que essas obras de canalização e piscinões custarão cerca de R$400 milhões, serão 200 milhões da prefeitura, outros 200 milhões do governo do estado. São Paulo não coloca absolutamente nenhum real. Notícia super importante. Só para completar sobre o São Paulo, Carlos Belmonte decidiu pagar do próprio bolso a multa imposta pela Federação Paulista, pelo TJD, Tribunal de Justiça Desportiva. Ele foi flagrado xingando o técnico do Palmeiras, de português, de M3 pontinhos. É ele quem vai bancar do próprio bolso R$50 mil. O Chapecó, que é o diretor adjunto de futebol, vai pagar também no próprio bolso 30 mil, assim como o presidente Júlio Casares. E a saideira sobre o São Paulo, James Rodrigues foi convocado para a seleção colombiana, ele e outros 4 colombianos que atuam no futebol brasileiro. São eles o Arias, tem 2 Arias, né? Tem o Arias lateral do Bahia e o Arias meio atacante do Fluminense. Tem também o Richard Rios do Palmeiras, além do Borré, recém-contratado pelo Colorado. Bora te contar agora sobre um acordo que agitou a quarta-feira em São Paulo. É que o tricolor se acertou com a Procuradoria-Geral do Tribunal de Justiça Desportiva, causando alívio e impedindo punições para atletas tricolores. São Paulo reconheceu erros no comportamento dos seus atletas no jogo contra o Palmeiras, por conta daquela confusão toda com o árbitro Matheus Candançan. A própria federação reconheceu que o árbitro errou em 2 lances contrários ao São Paulo e favoráveis ao Palmeiras. E existiu o risco de Wellington Rato, Caleri e também Rafinha serem suspensos, ganchos pesados, que deixariam os atletas fora da fase final do Campeonato Paulista. Diante desse acordo, todo mundo liberado, São Paulo fez um pagamento da multa, o único que vai ficar suspenso até o fim da competição é o Carlos Belmonte, o diretor de futebol de São Paulo, que foi flagrado chamando o Abel Ferreira de português de M3 pontinhos. O Abel, em meio a esse acordo com o TJD, ainda divulgou um vídeo
pedindo desculpas ao técnico português. O pessoal no Palmeiras não gostou nada da forma como esse acordo foi fechado e do pedido de desculpas através de um vídeo de Carlos Belmonte. Vamos falar agora do Palmeiras e essa treta Palmeiras e São Paulo, hein? Informação de bastidor, o Palmeiras ficou indignado com um acordo feito pelo São Paulo com o TJD, né, por conta das denúncias que o São Paulo recebeu, dirigentes e jogadores do São Paulo receberam aí denúncias ainda por conta das confusões do último Choque Rei disputado no Morumbi. São Paulo e Palmeiras terminou 1-1 e agora as partes fizeram um acordo, muito em função também daquele vídeo do Carlos Belmonte. Enfim, eu tenho um rápido intervalo para fazer na Rádio Jovem Pan, é coisa rápida, e já voltamos com o bate-pronto para você pela Rádio Jovem Pan. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Eu falei, o Palmeiras ficou indignado e nas últimas horas o Anderson Barros, diretor de futebol do Verdão, concedeu entrevista ao GE e falou sobre o assunto. Nós temos as aspas do Anderson Barros aqui no bate-pronto da Jovem Pan para você conferir. O Anderson falou o seguinte: é uma indignação com a forma como o processo foi feito. Tem algo muito grave que envolve isso. Precisamos entender que somos o reflexo da sociedade. Nosso torcedor se inspira nas ações, sempre foi assim. Mais uma vez, a gente dá um exemplo muito ruim à sociedade. O futebol agoniza, a gente vê a todo instante. Se comete um ato grave e para não ser punido levanta o dedo e pede desculpas, e mais, vaza-se um vídeo antes da transação disciplinar desportiva ser assinada, acho que estamos perdendo por completo a noção do que é racional. Em uma situação como essa, fecha aspas, a declaração de Anderson Barros, muito irritado com esse acordo do São Paulo com o TJD. O vídeo citado pelo Anderson foi aquele do Carlos Belmonte, que a gente exibiu aqui nas últimas horas no Bate-Pronto da Jovem Pan, em que o Belmonte se retrata pela ofensa a Abel Ferreira. E esse vídeo fez parte das tratativas do São Paulo com o TJD aqui de São Paulo. Inclusive, viralizou nas redes sociais antes do acordo ser homologado entre São Paulo e TJD. Antes da fala do Anderson, que se estendeu e falou mais sobre o assunto, nós temos o vídeo do Carlos Belmonte. Vamos conferir. Para fazer um pronunciamento, muito mais do que isso, na verdade, um pedido de desculpas ao técnico Abel Ferreira. No calor, ao final da partida entre São Paulo e Palmeiras, acabei proferindo uma frase inadequada, portanto, peço desculpas ao técnico Abel Ferreira, também ao Palmeiras, uma instituição importante do futebol brasileiro, e também à comunidade portuguesa. Naquele momento eu buscava identificar o técnico Abel Ferreira ao árbitro, mas, de novo, repito, a frase foi inadequada. Com isso, peço desculpas, continuarei obviamente defendendo o São Paulo Futebol Clube sempre que achar necessário, mas não mais dessa forma. Essa forma foi inadequada e, portanto, essa forma não repetirei. A defesa do São Paulo Futebol Clube, sim. E aqui vai outra informação. O Abel Ferreira não recebeu esse vídeo, o Palmeiras também não, e o clube já colocou aí o departamento jurídico à disposição do técnico português caso ele queira processar o dirigente são paulino. O técnico ainda não deu uma resposta definitiva sobre o assunto. E o Anderson Barros rebateu o vídeo de Carlos Belmonte. Nós temos aqui a declaração do Anderson Barros em entrevista ao GE nas últimas horas. Abre aspas. Nunca foi enviado ao Palmeiras o vídeo. E não cabe enviar ao Palmeiras. Um vídeo transacional eu não consigo entender que ele tem valor que tem que ter. Quando você quer pedir desculpas a alguém, você vai falar com a pessoa. A razão do vídeo não é pedido de desculpas, é para que a pena seja menor. A própria razão da punição foi porque, e isto não por mim, para que os atletas não pegassem as penas que deveriam ser atribuídas a eles. O Palmeiras não pode fazer nada no caso, não pode interferir, mas pode fazer com que todos reflitam, fecha aspas, tá aí, portanto, as declarações de Anderson Barros. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, conferindo as palavras do dirigente do Palmeiras para o GE. Tá aí. O Belmonte gravou esse vídeo e o vídeo, até o momento, não foi enviado para o Abel Ferreira, não foi enviado para o Palmeiras, mas foi replicado nas redes sociais, foi compartilhado aí pela imprensa e também pelos torcedores, antes mesmo do caso ser homologado entre São Paulo e TJD. A Justiça deveria fazer um acordo ainda assim ou não deveria fazer um acordo e a reclamação do Palmeiras procede? Vanderlei Nogueira, Bruno e Flávio. Acordo com quem? Essa é a pergunta, eu estou só seguindo. Acordo com quem?
Quer dizer, não é um acordo. O tribunal foi ofendido. Não, o tribunal foi ofendido, então ele faz um acordo. O ofendido é o tribunal. E eles entram em acordo. É normal isso. O que houve? Não teve a história do Marcos Braz com o motoboy? Por que foi encerrado o caso? Encerrado porque eles chegaram a um acordo. Ok? Página virada. Nesse caso específico, olha, eu vou falar com muito cuidado. O São Paulo, nesse caso, foi muito favorecido. Muito favorecido. A turma da confusão escapou de punição. Os dirigentes envolvidos pagaram multa, os jogadores que estavam envolvidos também pagaram multa. Aliás, as multas dos jogadores serão pagas pelo clube, prejuízo para o clube, e dos dirigentes, segundo informações, eles pagarão do próprio bolso. É o mínimo que se espera. Seria um prejuízo que os dirigentes estavam provocando, mais um prejuízo para a instituição. Então, acordo com quem? Mas isso daí é um problema do tribunal. Eu só achei estranho o tribunal aceitar desculpas em nome do ofendido. O ofendido oficialmente nem recebeu o vídeo. Ele foi consultado. Eu acho que, já que querem fazer um acerto, é um caminho que poderia até ser seguido. Você faz o vídeo, manda para o ofendido, foi ele que foi, tá certo? Ele foi xingado lá, aquele negócio todo. Ele fez esse vídeo. Senhor Abel, o senhor aceita as desculpas? Eu não sei o que o Abel pensa agora, nem sei o que ele responderia. Mas vamos admitir que ele respondesse, sim, aceito. Ok, atenção, nós fizemos esse vídeo, o senhor Abel aceitou as desculpas, então, ok, e a vida segue lá numa decisão deles. Né? Porque o Belmonte foi punido por 30 dias, ele não pode participar ou ingressar em estádios e tem uma multa ainda para pagar. Né? E foi também solicitado que ele fizesse esse vídeo. Então, eu achei um negócio assim, todo fora de lugar, entendeu? Quer dizer, eu achei que o tribunal aceitou as desculpas em nome do ofendido. É estranho. O futebol brasileiro é um poço de criatividade. Essa é mais uma. Eu acho que antes do vídeo ser divulgado aí, vazado, o São Paulo está correndo atrás de quem vazou o vídeo. Diz o São Paulo aí nos bastidores, ficou incomodado com o vazamento. Mas era para ser secreto? Então, aí é que tá. Desculpa secreta. Desculpa secreta. É um nome de música isso aí. Mas antes da gravação do vídeo, eu acho que na condução do caso, o São Paulo, aí na figura dos dirigentes, o Casares, o Belmonte e o Palmeiras, aí você pode colocar o Anderson Barros, a Leila Pereira e até o Abel Ferreira, que foi o ofendido, eles poderiam ter se encontrado aí antes do vídeo, né? Se acertado, eu acho que poderia ter tido. Inclusive, a Federação Paulista promoveu um encontro. Não houve pedido de desculpas nesse encontro, promovido pela Federação Paulista de Futebol. Se ali há um pedido de desculpas e, sei lá, os dirigentes do São Paulo se colocam à disposição para falar com o próprio Abel Ferreira, aí eu não vejo problema você divulgar um vídeo depois que você se acertou com o técnico do Palmeiras que foi ofendido na história. Flávio e Bruno, a opinião de vocês... esse vídeo aí do Belmonte, lembrando que o São Paulo vai pagar R$205 mil em multas para a Federação Paulista de Futebol e este é o maior acordo já feito pelo TJD de São Paulo. Flávio. Bom, é uma questão de preço, né? É uma questão de preço agora. Se você tiver qualquer coisa que você fizer, você compra. Eu já podia vender antes esse negócio. Vende antes. Olha, você tem direito a 15 palavrões, você paga uma cota. Pode até fazer vai começar o campeonato, você faz em cota. Você fala, você tem 8 no Campeonato Brasileiro. Se bem que isso é coisa daqui do STJD, o de lá faria também fácil. Porque eles são assim, né? Eles fazem isso. Não é STJD, TJD. O STJD foi o que fez aquele negócio de Fluminense português, inesquecível também. Tem muito desse cheiro aí. Então, quando começar o Campeonato Paulista do ano que vem, você compra cotas de palavrão. Palavrão, xingamento, pedido de desculpas, então você vai fazendo. Eu sempre falei, eu estou muito tranquilo falar nisso, não dá para levar a sério esses tribunais. Ou você faz pena sumária ou não adianta nada. Eles são casuístas, eles fazem aquilo de acordo com o interesse do momento. R$250 mil para quem? O que vai ser feito com esse dinheiro? Pediu desculpa, como disse o Vanderlei, pediu desculpas para quem? O Abel Ferreira nem sabia disso.
É muito digno se o cara chega e pede desculpas e tal, beleza, não tem problema. O cara erra, pede desculpa, faz parte do jogo, é legal. É uma coisa até, eu entendo uma coisa bonita, digna. Civilizada. É bonito. Eu falei até encontro, mas de repente, se o Belmonte ligasse pro Abel Ferreira, sei lá, não precisa nem se e chegasse uma coisa, seria legal. Manda um zap, não nenhum sei. Problema, tá tudo certo. Às vezes você fala, e o Abel, frise de novo, foi muito elegante quando falou do Belmonte. Ele falou assim, olha, ele pode ser até uma boa pessoa que perdeu a cabeça na hora e tal. Ele falou isso, ele deu a declaração na entrevista, que não é muito normal dele, né? Ele costuma... Mas não, ele foi elegante, ele foi... Aí eu achei que o pedido de desculpa do Belmonte veio em cima, disse, pô, o cara foi o atingido e foi legal, eu vou também fazer a minha parte. Não, era uma coisa armada. Era um pedido de desculpa armado. Ele pediu desculpa pro tribunal, gente. Que raio tribunal? Desculpa do quê? O que o tribunal tem com isso? O tribunal é um intruso no futebol. É um negócio só serve para encher o saco, só faz esse tipo de coisa. Eles não acrescentam nada. Nós já vimos, Vanderlei, eu já vimos julgamento onde o cara, a coisa estava tão armada, Pedro, que o cara colocou como prova da inocência dele o desenho do Pica-Pau e foi absolvido. Isso é real, o Vanderlei estava presente. Estava tão armado que o jogador ia ser absolvido, que o cara falou assim, eu vou colocar o vídeo de prova. Mas o rapaz que fez isso, que aliás é um grande amigo meu, ele levou a fita errada e meteu o Pica-Pau. Quando ele meteu o Pica-Pau, como é que os caras iam fazer? Mantiveram, a ordem é absolver. Já absolveram. Então o que os caras fazem? Não, vamos achar um jeitinho aqui para ficar não sei o quê, para não tirar os jogadores de final. É essa a função do tribunal? Dar jeitinho, ajeitar, não sei o quê. Então, proponho que o tribunal comece a vender cotas de palavrão e o coitado do árbitro, né? Você vê que o árbitro foi esculhambado, foi ameaçado e qual é o respaldo que ele sentiu? Ele já sabe que se pagar, pode xingar à vontade. Qual é o respaldo que o árbitro tem? Não tem. Aí a gente cobra árbitro, que realmente são fracos, mas qual é o respaldo que o cara sente? E é o festival da incoerência, em cima do que você falou, porque a federação mandou um ofício para o São Paulo dizendo que o árbitro errou. Certo? Quer dizer, endossando as reclamações do São Paulo. Então você fala, poxa vida, a entidade endossou. Sabe o que aconteceu? Ele foi escalado horas depois para apitar Santos e Portuguesa de Desportos. Nada, não estou dizendo nada, porque ele não roubou. Ele se equivocou numa determinada marcação. Só isso. Dizendo, efetivamente é o hábito jovem que não claro, saído. É o festival das incoerências, entendeu? Poxa vida. E a gente fala aqui, é a principal federação do país. Ela tem grande força, digamos assim, de cumprir regras, de dar alguns exemplos. Ela faz algumas coisas que outras federações não fazem. É verdade, faz simpósios, tem departamentos especiais para algumas coisas sociais, enfim, faz um principal... com inúmeras mudanças que poderiam acontecer, mas o principal campeonato do país, tem uma série de coisas, mas tem hora que é um escorregão isso, é um grande escorregão. Podia dar um exemplo, é início de temporada, início de competição, foi uma zona naquele corredor lá, é uma zona. Qual foi a grande reclamação? O que aconteceu? Encontraram alguma gravação do Testor aí? Não foi nada disso. Teve 3 lances, é um clássico, 3 lances com jovem árbitro, ok? Jovem árbitro, 3 lances que foram polêmicos. O pênalti pedido pelo Luciano, naquele caso, Luciano, né? Luciano, alguns marcariam, outros não marcariam. Eu não marcaria, a federação disse que o árbitro errou, deveria ter marcado. Sim e não. O único grande erro que parece que há uma unanimidade foi a não expulsão do Richard Rios. Do Richard Rios. Sim, é verdade. Parece que é uma unanimidade que deveria ter sido colocado para fora. Tá certo? E o lance do Rafael. Também houve divisão nisso tudo. Alguns entenderam que ele fez a penalidade e outros entenderam que ele não fez a penalidade. Pô, não teve nenhuma sangria desatada, tsunami, e foi aquele carnaval no corredor. Isso sim é que incentiva a violência, ofensa, animosidade. E o cara sabe que pode fazer o que quiser e não vai ser punido. Isso, aquilo tudo que nós vimos lá, que o caso iria para o tribunal, eu disse, eu não sei o que vai acontecer, mas esse pessoal todo vai para o tribunal. Aí tem um acordo antes, não tem julgamento. Não, é acordo de um só. Anunciaram que o julgamento seria... E atenção, o julgamento será na próxima quinta-feira.
antes da próxima quinta-feira, que seria hoje, né? Tá certo? Teve um acordo. Não é legal isso, sabe? Mas ele sabe o que é pior? Além de tudo, tem um traíra lá dentro, que vazou o vídeo. Fizeram um acordo nada respeitável, né? Um acordo nada republicano, vai para os outros termos que se usa. E, além de tudo, tinha um traíra que soltou o vídeo. Tem mais isso também. Olha as pessoas que estão envolvidas nisso. Tem um traíra que ainda soltou o vídeo. Mais isso também. Até no negócio lá meio escondido e tal, alguém vazou. Até isso. É a informação do André Hernan, que ele passou que o São Paulo está procurando aí quem vazou o vídeo. Mas a gente sabe que às vezes o vídeo é vazado propositalmente. Lógico. Então... Claro que foi proposital. Não, sim, tô te falando, mas pela versão que o São Paulo deu, o São Paulo, não, peraí, a gente tá tentando encontrar quem foi que vazou. Mas a gente sabe que muitas vezes é vazado de maneira proposital. Se não quisesse que vazasse, poxa, parece que a discussão, para muita gente, é feita com todo respeito, com as velhinhas de Taubaté. Você viu o cenário da gravação? Parece que é um cenário tranquilo, silencioso. Não é? Então, mas atenção, tranquilo, silencioso, não tem ninguém de fundo, tem uma pessoa gravando e o Carlos Belmonte dando o seu pedido de desculpas lá. Teoricamente, você tem lá duas pessoas, quem falou e quem gravou. Eu imagino que ao lado de quem gravou também existiam 2 ou 3 personagens do departamento de comunicação, sei lá. Não é um lugar público, não é a Praça da Sé. Não foi gravado. Mas ele foi entregue para a federação. Então, não. Aí é que pode ter vazado lá também. Não, ok. Mas eu estou dizendo, então no São Paulo, esse é o cenário do São Paulo. É mais difícil. Esse é o cenário do São Paulo. O vídeo foi entregue para onde? Para a federação. Eu imagino a secretaria do tribunal. O tribunal tem uma secretaria. Tribunal de Secretaria, que é um documento. Vazou quem? Quem pôs? O primeiro a divulgar, sabe como é que é? Tem esse negócio. Enfim. No ano passado, né, Vanderlei, Flávio, Bruno, até dando um outro exemplo aqui, fugindo um pouco de São Paulo e Palmeiras, mas o Santos foi punido por conta dos incidentes na Vila, no clássico contra o Corinthians. E o Vasco também foi punido por incidentes em São Januário. Pegaram uma punição até parecida. Só que no caso do Santos, eu acho que o Santos não chegou a ficar 2, 3 jogos sem a Vila. E reverteram para o Santos. Ele sempre dá um jeitinho. O tribunal sempre dá um jeitinho. E aí, quando reverteram para o Santos, aí o torcedor do Vasco, o pessoal lá do Vasco falou, reverteu lá para o Santos, tem que reverter aqui também. Então, do que adianta você ser denunciado pelo tribunal se você sabe que você não vai ser punido? Fica assim, vale a pena, né? Vale a pena fazer essa arruaça toda. Vale a pena, porque não acontecer nada. Não, Pedro, você lembra que no início do programa, quando você estava dando os destaques do programa, você falou que o John Textor foi suspenso, né? Pelo STJD. Já não foi mais suspenso, já tiraram a suspensão. Aquilo que você falou... Tá mais suspenso? Já tá, vai julgar depois, mas não está suspenso enquanto não for julgado. Foi uma decisão de um procurador, enfim, ou do presidente, não sei. Foi uma decisão monocrática que aí foi para o pleno do tribunal e já suspenderam a suspensão. Então, quando ele for julgado, aí pode ser que ele seja suspenso. Mas o Pedro falou na manchete aqui, o John Textor foi suspenso e naquele momento era isso mesmo. Agora já suspenso ele já não está mais. Será julgado no STJD, mas não está mais suspenso. E naquele artigo, o Bruno levantou bem, que naquele artigo que ele foi denunciado, que ele tinha 3 dias para oferecer a prova na gravação, se ele não fizesse, ele seria denunciado naquele artigo lá. Essa era a determinação. Pena máxima, 360 dias, 1 ano. Essa é a pena máxima. E mais multa de R$100 mil. Nós estamos falando do Textor. R$100 mil para ele não é absolutamente nada, né? E nem para o Botafogo, obviamente. E se ele ficasse suspenso 1 ano, o que é que ele poderia fazer? O que é que ele não poderia fazer? Assinar assuntos que envolvessem o futebol em nome do Botafogo. Ele coloca o vice-presidente lá, o diretor que ele indicar, e não acontece nada. Na prática não é nada. Agora, tinha que fazer alguma coisa, eu concordo. Você vai apresentar, não vai? O tribunal não dá para inventar uma lei. Então, é isso que ele tem na mão para fazer. O que ocorre é que ele tem que entregar, imagino que ele deveria já ter entregue, aquilo que ele diz ter, para o Ministério Público do Rio de Janeiro e para o Ministério Público Federal. É isso. Está arrastando demais.
É sobre São Paulo e Palmeiras, cara. Já tem 2 semanas que aconteceu esse jogo. Era um jogo que não valia nada, que não mudou a vida de ninguém. Acho que ninguém nem lembra o que aconteceu no jogo, só lembra dessas coisas. É impressionante como aqui gostam de circo, de picuinha, de um monte de coisa, né? E todo mundo que participa disso, né? É dirigente, torcida, imprensa, jogador, dirigente, todo mundo, né? Acho que, sei lá, vamos dizer assim, da comunidade do futebol, as pessoas que estão envolvidas de alguma maneira com o futebol diariamente, né? Seja como aquele torcedor que acompanha mais de perto, ou um jornalista, ou dirigente, ou técnico, ou jogador, ou árbitro, enfim. Cara, eu acho que uma grande parte nem gosta de futebol, gosta só dessas palhaçadas aí, porque ninguém... Assim, o jogo não importa, assim, importa quem xingou quem, se o juiz ajudou esse ou ajudou aquele. Acho que tem gente que se retirarem o jogo, não teve jogo, só vai ter uma palhaçada aí no fim, não vai sentir falta, cara. Sei lá, eu acho que pelo menos uns 60% das pessoas que estão direta ou indiretamente envolvidas no futebol com frequência, se por acaso alguém falar, olha... Não vai ter jogo, hein? Só vamos fazer uma palhaçada no fim. Acho que muita gente não vai perceber que não teve o jogo. Acho que muita gente vai... Se alguém contar depois, olha, você sabia que aquele jogo que a gente está discutindo aqui, a polêmica, não aconteceu? Cara, como não aconteceu? O cara nem vai saber, assim. É impressionante. Domingo teve o Liverpool e Manchester City, um jogo decisivo do inglês, teve um lance polêmico no final do jogo que poderia ser um pênalti pro Liverpool para ganhar o jogo. O Klopp até reclamou, achou que foi pênalti. Cara, eu acompanho até a imprensa internacional, não se fala mais do assunto. Foi domingo. Esse São Paulo e Palmeiras que não valia nada, foi há 2 semanas, ainda estão falando. E o jogo que era decisivo do principal campeonato nacional do mundo aconteceu há 4 dias, teve um lance polêmico e não se fala mais do assunto. Aqui está há 2 semanas falando de picuinha de um jogo que não valia nada. Assim, uma coisa impressionante. A diferença é que no jogo da Inglaterra teve futebol. Se fosse aqui ia ter confusão. Teve futebol, né? Aí um pouquinho diferente, você tem o que falar do jogo. Aqui você não tem, né? Então vai fazer o quê? Vai de picuinha mesmo, não tem futebol. Se tivesse, a gente falava. Se fosse aqui ia ter confusão. Ia ter o torcedor falando, mas o dirigente não colocou pressão na arbitragem, por isso que não marcou. Tem isso também. Tem. Os caras acham que isso resolve. Aqui os caras acham que torcida na arquibancada ganha jogo, que dirigente que pressiona ganha jogo. O que não ganha jogo é time bom. Esse não. Isso não ganha jogo nada. Nunca. É torcida, é foguetório antes do jogo, é pressão. É isso que ganha jogo. Tá bom. O Bruno Lange, que cuida do nosso canal do YouTube, ele me mandou aqui que a Leila Pereira participou do programa da Ana Maria Braga e comentou esse episódio envolvendo São Paulo e Palmeiras, esse julgamento que não aconteceu, o acordo entre São Paulo e o TJD. Abre aspas para Leila Pereira. Recentemente aconteceu um fato com um rival da gente, ela falando do São Paulo, e o que esperávamos é um julgamento. O que não pode acontecer são pedidos falsos de desculpas e abrindo precedentes muito complicados, porque agora você pode xingar e só pagar uma multa e tá tudo bem. Estou falando do jogo contra o São Paulo. Fiquei muito revoltada com o acordo que fizeram. Os jogadores e dirigentes tinham que ter sido julgados pelo que fizeram, fecha aspas, as declarações de Leila Pereira, portanto, em entrevista mais cedo ao programa da Ana Maria Braga na TV Globo. Então tá aqui, aspas da Leila Pereira. Eu disse, a diretoria do Palmeiras está revoltada com esse assunto. O Palmeiras acredita sim que o São Paulo foi muito beneficiado pelo TJD por conta desse acordo e que pedido de desculpas deveria ter sido algo entre o Belmonte e o Abel Ferreira, entre a diretoria do São Paulo e a diretoria do Palmeiras. Não deveria ter feito um vídeo ou vazado um vídeo aí para todo mundo replicar e, inclusive, antes do acordo ser homologado pelo tribunal e o São Paulo. Então tá aí, a polêmica que se estende ao jogo que ainda não terminou, São Paulo e Palmeiras, e 2 times que podem se cruzar nessa fase final do Paulistão, Flávio. Acho que aí o Palmeiras tem que comprar uma cotinha também de palavrão. Acho que é uma questão de justiça, divide, põe as cotas à venda. O Palmeiras tem até mais grana que o São Paulo, o Palmeiras pode comprar mais. Comprar um valor maior. São Paulo, 250 ficou zerado. O Abel Ferreira não deu entrevista coletiva, o São Paulo pagou uma multa de R$5.000. São 12 rodadas do Paulistão. 5 vezes 12, 60. Já pensou o clube falar assim, vamos fazer um acordo? Conta de 60 para xingar, boa. Para não dar entrevista, por exemplo? Ou não dar entrevista ou para xingar. Tem direito a uma ofensa por entrevista. 5 pau.
Se tiver mais dinheirinho, faz 2. E se tiver mais, 3. Acho que assim, o futebol, os tribunais cada vez se desacreditam mesmo. Eu nunca confiei neles, nunca, né? Mas agora, até talvez por ter visto o negócio do pica-pau, por ter visto... Aqui teve mais que eu falava antes, o resultado do julgamento, eu falava antes, ó, vai acontecer isso. É tudo armado antes. Vergonha, é um negócio tem vergonha. A decisão do tribunal no calor do momento, quando tá todo mundo criticando, falando, colocando pressão, e tem a decisão do tribunal dias depois, que já deixou de ser assunto. Aí eles amenizam a pena, fica tudo certo. A gente se resolve aqui, não tem problema. 250 mil para a federação, seja lá para quem for. Tá tudo certo. É isso. É a credibilidade do futebol brasileiro se vende por 250 mil reais. Nesse caso, mas em outros casos vende também por outros valores. Tá aí, Bruno Prado, as declarações de Leila Pereira também agora se manifestando sobre esse acordo do São Paulo com o TJD, Bruno. É aquela coisa, né? Todo mundo tem que falar alguma coisa, né? Se eu fosse dirigente, eu adoraria não falar nada, se ficar na minha e fazer o meu trabalho. Mas há uma cobrança. Por que os dirigentes do São Paulo gritaram tão alto naquele dia? Porque vão cobrar que eles gritem. Não é nem exatamente, talvez não fosse nem exatamente o que eles estavam sentindo ali. É que vão cobrar que eu grite, que eu fale alto, porque senão vão dizer que a gente é fraco. Então, são essas coisas, né? São essas picuinhas aí que acabam não levando a nada. Vanderlei Nogueira tá aí. Agora Leila Pereira se manifestando sobre esse acordo envolvendo o São Paulo e o TJD. Foi ao Louro José que ela deu a entrevista? Acho que é Louro Mané agora que chama, né? Não sei. É porque o José morreu, coitado. Louro José. Desculpa, eu não fui comunicado do falecimento, mas não foi? Mas, de qualquer maneira, mudou o nome, é isso? É porque morreu o José, agora é o Mané. Tá. Bom, então foi ao Louro. É que Louro José ficou a homenagem. É o rapaz que fazia o bonequinho. Sim. Agora é Louro Mané, o novo. Sim, é o personagem. Isso. Pronto, eu sei disso. Mas ele participa do programa, né? Tudo bem, a presidente falou aquilo que a gente está, com outras palavras, aquilo que a gente está falando aqui. Agora, a gente também, é muito difícil, né? A gente não pode esquecer das coisas. Recuando um pouquinho só no tempo, quem também colocou fogo na fogueira foi foi um personagem do Palmeiras. Ninguém pode esquecer do sistema. Foi julgado, foi punido, a gente sabe tudo isso. Também por uma mixaria a punição. Isso, mas de qualquer maneira, só queria lembrar isso. Por isso que eu acho que ninguém pode atirar a primeira pedra. Mas e aí, Vanderlei? Aí que você espera que um órgão julgador, um órgão que avalie, corrija essas emoções todas, né, que ficam inflamadas em alguns momentos, não é verdade? Então, se aí acontece isso que aconteceu nas últimas horas também, você fala, pô, é tudo na base da conversa, não tem nada assim que você possa... Poxa vida, hein? Esse é uma avaliação rigorosa, respeitosa, a favor da credibilidade do futebol, do comportamento esportivo, os dirigentes, enfim, os jogadores, mas... Parece que as coisas só são ajeitadas. É muito triste tudo isso. Realmente é muito triste. É por isso que eu disse que o futebol brasileiro tem sido muito criativo em algumas coisas, né? Eu estava procurando hoje se por acaso algum outro mascote de clube teve o mesmo comportamento do Saci Safado do Internacional, né? O Saci Safado... Não dá para confiar nem no Saci. Né? Quer dizer, o Saci Safado do Internacional é o personagem, né? O mascote do Internacional. Ele foi indiciado hoje pela Polícia Gaúcha. O personagem. Não tem o nome dele, mas o personagem. O intérprete, perdão, foi indiciado. Não foi o Saci, a fantasia. Foi o intérprete. Que é polícia, se é no tribunal, eles fazem acordo com o Saci. Isso. Prende o Saci e tá tudo certo. Quem estava lá dentro tá por isso mesmo. Ele foi indiciado lá por um mau comportamento com 2 mulheres, né? Uma repórter e uma outra torcedora, tocando as mulheres, beijando sem consentimento, abraçando a cintura, tocando nos seios de uma torcedora. E elas denunciaram corretamente, ele foi afastado. E agora, depois de imagens, depoimentos, investigação, ele foi indiciado. Pronto.
Agora vamos ver o que é que vai acontecer. E eu estava dizendo que eu imagino que... Sabe o que acontece, Flávio? Eu imagino que os clubes todos que têm mascotes... O que você faria se eu for... O mascote do Nogueirópolis. A primeira coisa que eu faria depois dessa notícia era chamar o mascote, o Nogueirão. Nogueirão, vem cá. É o seguinte, você viu o que aconteceu lá? Ó, cuidado com o seu comportamento, porque você vai arranhar a imagem do clube se você fizer uma bobagem dessa. Então, eu acho que nesse momento, o Galo, o Vozão, né? O Periquito, até o Santo, entre tantos outros mascotes do futebol brasileiro, tenham sido alertados pelos responsáveis desse setor. Ó, brincadeirinha, beleza, mas cuidado. Olha o que o Saci Safado arranjou para cima do Internacional. É incrível, né? Quer dizer, é uma criatividade o futebol brasileiro.